Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco e Avaí, jogo importante que pode de fato colocar o Vasco logo na luta pelo acesso à primeira divisão ou afastar de vez o gigante da colina do acesso. E a gente vai falar sobre essa partida, falar também sobre a notícia que acabou de sair sobre aí o Miranda, zagueiro que foi pego no doping e pode estar de fora inclusive já dessa partida de hoje contra a equipe do Avaí, e também sobre VAR, já que a empresa responsável pela utilização do árbitro de vídeo na Série B do Campeonato Brasileiro se posicionou sobre esse último erro de sexta-feira. O que será que foi falado? Será que realmente houve mais uma manipulação da CBF? A gente vai falar sobre isso e além dessas, muitas outras novidades, né? Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então, realmente, Vascaíno ajuda Vascaíno ainda mais em dia de jogo do Vasco. Então se inscreva no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deixem aí também o seu like e o seu comentário sobre quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje entre Vasco e Avaí. E se você acertar, pode aparecer no nosso próximo vídeo, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, trazer as últimas novidades e começar falando aqui sobre o que aconteceu hoje à tarde. A Conmebol, né, a instituição responsável aí pelo futebol sul-americano, notificou o Vasco da Gama. Em nota, a Conmebol disse que o Miranda foi flagrado no exame de doping em uma testagem feita pela própria Conmebol. O resultado ali da análise acabou identificando a substância canreonona. É um diurético que no caso é proibido pelos regulamentos da antidopagem. E com isso o Miranda foi convocado, aliás, o próprio Vasco, em nome do Miranda, foi convocado para uma reunião amanhã às 3 horas da tarde no horário do Paraguai. O Vasco da Gama e a própria CBF, que é a confederação responsável pelo futebol brasileiro, já foram notificados sobre a presença nessa reunião para, é claro, decidir o futuro do Miranda, já que o próprio foi pego aí, né, nesse exame antidoping. E com isso, ainda há alguma chance de o próprio ser ainda suspenso por essa partida de hoje contra a equipe do Avaí. Mesmo não sendo, né, ali da mesma competição, a Conmebol ser ali uma federação sul-americana e hoje o Vasco estar disputando o Campeonato Brasileiro, que tem como grande responsável o órgão a CBF, pelo Miranda ter sido pego no exame antidoping, ele pode sim ficar de fora da partida de hoje. Vamos aguardar, vamos esperar. Até o momento, o Miranda está confirmado, porém isso pode cair a qualquer momento. E amanhã, às 3 horas da tarde, teremos essa reunião que vai definir o futuro do atleta. Ainda bem que ontem o Vasco anunciou um novo zagueiro. Ontem o Vasco, para quem não sabe, anunciou o Valber, um zagueiro que é do Atlético Paranaense. Esteve no Cuiabá ainda nessa temporada e foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco para jogar inclusive no mesmo lugar em que o Miranda está sendo titular nesse momento. E caso venha dar alguma coisa errada, caso o Miranda possa jogar hoje, mas amanhã após a reunião ele realmente fique suspenso durante um determinado período, já temos o Valber para substituir o atleta para o jogo desse próximo final de semana contra o CRB. Mas de fato uma situação complicada, uma nuvem negra em cima do Vasco. Já não bastava estar em 9º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, agora um atleta que vem sendo titular e, apesar de tudo, peça importante para o sistema defensivo da equipe, foi suspenso, pode, aliás, vir a ser suspenso por conta de doping. Esse é o Vasco da Gama atualmente. Mas vamos lá, vamos seguir. E agora falar também com relação ao VAR, né? Essa semana aí foi repleta, pelo menos esse final de semana, e o início, ontem e hoje, dessa próxima que está se iniciando, foi repleta de novidades envolvendo mais uma vez o uso do VAR, porque o Vasco foi novamente prejudicado. É impressionante também o que vem acontecendo com o nosso clube relacionado à utilização do VAR, a utilização do árbitro de vídeo, que veio muito mais para prejudicar o Vasco do que não para beneficiar, mas ser correto, para estar de acordo com a legislação do futebol, porque isso, até com a utilização do árbitro de vídeo, não vem acontecendo nas partidas do Vasco, porque pela segunda vez o Vasco foi prejudicado não pelo uso, mas pelo não uso do equipamento, e isso é o mais preocupante. Por que não usar o equipamento contra o Vasco? Isso já aconteceu naquela ocasião que passou a foto agora para vocês
contra o Internacional e nessa última sexta contra o CRB, e a mesma desculpa foi utilizada. A linha não foi traçada. Naquele problema foi o sol acabou atrapalhando, interferindo, não tendo como utilizar as linhas. Dessa vez foi o reduzido uso de câmeras nas partidas do Vasco da Gama. Na última vez, no Campeonato Brasileiro normalmente são utilizadas 9 câmeras, na Série B 5, e por conta desse número reduzido, acabou não tendo como nenhuma dessas 5 câmeras detectar uma imagem perfeita para realmente comprovar o impedimento ou não impedimento do jogador. E por conta disso, a decisão de campo foi permanecida, uma decisão totalmente inválida na minha opinião, porque o Bandeira de fato seguiu o protocolo, que é aguardar dar a decisão para o árbitro de vídeo, e o árbitro de vídeo acabou jogando a decisão para o Bandeira e ficou realmente essa bagunça toda que foi nítida para todo mundo que acompanhou, sendo vascaíno ou não, aquela partida. E hoje, pela parte da manhã, tivemos a notícia que o gerente da Sport Hub, que no caso é a empresa ali responsável pela utilização do VAR na Série B do Campeonato Brasileiro, se prontificou não. Ele falou sobre o momento, falou sobre o assunto e disse que, segundo ele, não houve problema nenhum do uso da tecnologia durante a checagem do gol do Daniel Amorim. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente está ali para prover a tecnologia, a gente não faz o VAR. Quem faz o VAR são os árbitros de vídeo, mas não houve problema tecnológico. Então a gente realmente quer saber, se não houve problema tecnológico, como as linhas não foram traçadas. Porque tinha sim como traçar linha, independente com pouca câmera ou não, o VAR foi utilizado para traçar linhas. O VAR está aí para traçar linhas de impedimento, independente com número reduzidos ou não de câmeras. Ou seja, a CBF jogou para a empresa e a empresa jogou para a CBF. O Vasco no meio segue sendo o único prejudicado. Então, rapaziada, é complicado. É difícil demais, a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Hoje, o CEO Luiz Melo ou o próprio vice-presidente geral Carlos Roberto Osório estariam indo à CBF para pedir os áudios ali, da cabine do árbitro de vídeo e saber realmente o que aconteceu. Porque realmente também é inacreditável, mais uma vez, essa bagunça aí dentro do Campeonato Brasileiro e com principalmente o Vasco da Gama. A CBF diz que o VAR deu problema e a empresa do VAR diz que a CBF que não conseguiu ali utilizar a tecnologia da maneira correta. Esse é o Vasco da Gama. Se o problema não é das duas partes, de quem é? Esse é o grande ponto e volto a repetir, o Vasco segue sendo prejudicado. Segundo notícias, a diretoria disse que iria entrar na justiça pedindo a anulação da partida e ali a impugnação do uso do VAR na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar que tudo isso ainda pode acontecer. A STJD estará sendo acionado, aliás, já foi acionado e isso está em recurso, a ação está rolando por lá e agora a gente tem que aguardar uma determinação da própria justiça. Mas vamos seguir e para finalizar o vídeo, é claro, falar de Vasco da Gama, Vasco e Avaí hoje, 8 horas da noite, transmissão apenas do Sport TV e do Premier, um jogo aí que realmente o Vasco tem um confronto com relação ao histórico, as últimas 5 partidas muito melhor. O Vasco não perde para o Avaí em Santa Catarina há 5 anos, são 5 partidas, no caso 3, aliás, são 3 partidas com 2 vitórias do Vasco e apenas 1 empate. Porém, a situação na Série B, nesse atual momento, está melhor para o lado do Avaí. O Avaí tem 34 pontos e o Vasco apenas 32. Em caso de vitória do Avaí, o Avaí se aproxima demais do G4, o Avaí está a 4 pontos do G4 e o Vasco a 6, o Avaí se aproxima muito do G4 e o Vasco se afasta cada vez mais. Então a vitória de hoje é essencial, além de ser um confronto contra um adversário direto pela luta ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, é realmente um confronto que pode colocar o Vasco novamente nessa posição de estar lutando pelo acesso à Série A. O Vasco aí que busca essa vitória e o Avaí que também busca, já que está a 3 jogos sem vencer. São 2 derrotas e 1 empate. O Avaí que vai desfalcado, um dos grandes craques do seu time, que é o Valdívia, atleta que já passou inclusive pelo Vasco, não estará jogando. Foi suspenso nessa última partida e ficará de fora de enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco também vai com alguns desfalques. Michel segue lesionado, Hernando também segue com lesão. Sarrafiore voltou a treinar nessa semana, na última sexta-feira, porém ainda está em período de recondicionamento físico, por conta do tempo que ele ficou de fora do time. E o Valber e o John Sanches, que são reforços, ainda não foram regularizados, devem estar à disposição somente na próxima partida contra a equipe do CRB. Suspenso? Ninguém. Porém, pendurados, Daniel Amorim e Bruno Gomes, em caso do cartão amarelo, ficam de fora da próxima partida. Time titular, o Vasco tem 3 jogadores que lutam por uma posição: Bruno Gomes, Rômulo e Caio Lopes.
o Andrei já é o titular absoluto de uma das duas posições do volante, porém a outra segue sendo aí indefinida com esses três atletas. Porém, muito provável o Caio Lopes siga como titular do Vasco da Gama. E dessa maneira, o Vasco deve repetir a mesma escalação que atuou contra a equipe da Ponte Preta e do Guarani, com Vanderlei no gol, Miranda, Leandro Castan, Zeca e Leonardo Matos, Caio Lopes e Andrei na dupla de volantes, Marquinhos Gabriel, e no ataque uma pequena mudança. Deve sair o Gabriel Peck e entrar o Morato jogando pela esquerda e o Léo Jabá à direita e, é claro, nosso grande centroavante, Germancano. Esse deve ser o Vasco. A gente espera que o Vasco possa conseguir a vitória para, de fato, se recolocar na luta pelo acesso à primeira divisão. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal. Deixe aí também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Deixem o placar aqui embaixo. E, é claro, hoje é dia de Vasco. Saudações vascaínas.